Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo, nós vamos relembrar alguns assuntos. Nós vamos falar sobre circuito elétrico. Então, acompanhem comigo. Toda vez que nós falamos de circuito elétrico, o que será que vem à nossa mente? Circuito. Fórmula 1. Os carros estão percorrendo um circuito. Você fez uma boa comparação. No caso de uma corrida, os carros ficam dando voltas e voltas e voltas lá na pista. E não é diferente do circuito elétrico, onde os elétrons ficam percorrendo esse circuito. Então, o circuito elétrico é uma ligação de vários dispositivos, feita por meio de um fio condutor que permite a passagem das cargas elétricas pelos elementos que compõem este circuito, e podem ser muitos elementos. A corrente elétrica, então, vai passar por esse circuito graças à aplicação de uma diferença de potencial elétrico produzida por uma determinada fonte. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Aqui a gente tem uma fonte, uma bateria. Poderia ser uma pilha também. Nós temos os fios condutores, um vermelho e um azul. E nós temos aqui um elemento desse circuito, um dispositivo, a lâmpada. Nós vamos então acender esse dispositivo graças a essa fonte. Nós temos então um circuito fechado. Para que essa lâmpada fique acesa, permaneça acesa, o circuito tem que estar fechado. É quando todos os componentes que formam o circuito estão conectados, estão ligados entre si, ou seja, vai permitir a passagem da corrente elétrica, ou seja, os elétrons vão circular ordenadamente por este fio. Repare bem nos elementos. Pilha, então é a minha fonte. Eu tenho um determinado dispositivo, eu tenho a lâmpada e tenho o fio condutor. Então perceba como esses três elementos estão conectados entre si. Se eles estão conectados, a fonte, no caso a pilha, vai permitir que essa corrente fique fazendo o seu movimento. Os elétrons vão percorrer, vão acender a lâmpada, retornam para a pilha e o circuito está fechado. É como se fosse um carro dando voltas numa pista fechada. Porém, o que acontece se nós abrirmos esse circuito? No circuito aberto é quando um dos componentes não está conectado, desconectou. Portanto, não vai ocorrer a passagem da corrente elétrica, porque o movimento dos elétrons vai ser o quê? Interrompido. Voltamos para a mesma situação da lâmpada. Tenho a minha fonte, tenho a minha lâmpada e o fio condutor. Mas repare, a chave está aberta. Eu posso ter um interruptor. Abriu, os elétrons querem passar, mas está aberto. Eles não saltam, eles não pulam, então a lâmpada não vai ser acesa. Isso acontece, por exemplo, no seu quarto, para acender a lâmpada do teto, ou, por exemplo, um abajur. Quando você tem, por exemplo, o interruptor, liga, desliga, você está abrindo e fechando o circuito. Por isso, a lâmpada acende ou ela apaga. Circuito fechado, lâmpada acesa. Circuito aberto, lâmpada apagada. E o circuito elétrico que é conectado em série? O nome já está dizendo série, um seguido do outro. Os componentes estão organizados numa sequência. Tenho a minha fonte, o fio condutor azul e duas lâmpadas ligadas em série. Eu tenho também o circuito elétrico que está conectado em paralelo. O nome já está dizendo. Os elementos estão conectados, ligados em dois pontos em comum. Na primeira situação, em série, se a primeira lâmpada queimar, a segunda não acende. Já nesse caso, em paralelo, ao queimar uma lâmpada, os elétrons conseguem percorrer um outro caminho e a outra lâmpada fica acesa. Nesse vídeo, nós relembramos, nós falamos sobre o circuito elétrico. Espero que vocês tenham gostado e até breve!